sejam bem-vindos ao curso Apocalipse Simplificado. Parece uma coisa antagônica porque o Apocalipse é complicado e a simplificação dele parece impossível, mas é mentira. Esse curso é para todo mundo que ama escatologia. O que é escatologia? O estudo das últimas coisas. Mas eu, de propósito, quero que esse curso seja simplificado. O que não significa que você não vai se aprofundar, mas que eu darei para vocês aqui a linha geral para você entender o estudo das últimas coisas. Por isso nós temos 10 aulas preparadas especialmente para você compreender como será, como se dará o fim dos tempos, a volta de Jesus. E nessa primeira aula eu quero falar sobre como ler ou como entender o livro do Apocalipse. E ao final dessa aula tem uma surpresa para você. Você vai ver um vídeo que eu fiz diretamente de lá, da ilha de Patmos, no mar Mediterrâneo, aonde João estava exilado e de onde ele teve a revelação do Apocalipse e escreveu essa carta maravilhosa. A primeira coisa que nós temos que entender do livro do Apocalipse é que ele é uma carta de um prisioneiro cristão para uma igreja perseguida. A igreja daquela época sofria horrores. A igreja daquela época era jogada na arena, era comida pelos leões, era morta pelos gladiadores. E essa igreja sofredora, assim como o apóstolo João, achava que Cristo voltaria nos seus dias. Uma coisa interessante que eu já quero dizer para você, todos os cristãos em suas épocas achavam que Cristo voltaria nos seus dias de vida. Isso é interessantíssimo porque faz você viver de uma outra maneira. De uma outra maneira. Então João escreveu uma carta como um prisioneiro, ele estava exilado, lá na ilha ele tinha liberdade para andar, mas eu cheguei a entrar na gruta, aonde entende-se que era a casa dele, onde ele ficou e onde ele teve ali essa revelação do livro do Apocalipse. Exatamente porque era a carta de um pastor prisioneiro para uma igreja sofredora e perseguida, entende-se que muita coisa que está no livro do Apocalipse é uma simbologia. Por quê? Porque ele também estava dando para eles informações, muitas vezes em forma de código. Por isso que a gente vê muitos símbolos no livro do Apocalipse. Aprendemos então que é uma carta de um pastor exilado, de um líder cristão preso para uma igreja que sofria muito. Aprendemos que muitas das imagens e das falas de João no livro do Apocalipse são imagens que você vê monstros, o Senhor falar de muita coisa que nem sempre são exatamente como estão escritos ali, mas são figuras de linguagem usadas para poder fazer a igreja entender o que haveria de acontecer. Terceiro, os fatos não estão em ordem cronológica. Você não vê Apocalipse 1, aí Apocalipse 2 é a sequência do 1, e aí o capítulo 3 é a sequência do 2. Não. Nós temos no Apocalipse imagens sobrepostas. Nós podemos ver aqui no livro do Apocalipse 7 imagens. E nessas 7 imagens, a gente vê a volta de Cristo em todas elas. Então, já viu aqueles filmes de Hollywood que começa com fim, depois volta 12 anos, aí vai 5 anos para frente, depois vai para mais para frente de novo. É assim que se entende o livro do Apocalipse, tem muita simbologia, não está em ordem cronológica, são cenas sobrepostas e, acima de tudo, era uma carta para trazer alegria e esperança para a igreja da época. Então eu quero te mostrar mesmo, no livro do Apocalipse, como que é a ordem desse livro. Você está falando com alguém que já leu esse livro mais de 200 vezes, e eu amo ler o Apocalipse, estudar escatologia. E o capítulo 1, basicamente, é a introdução. É João dizendo, gente, eu estava na ilha de Patmos, de repente, eu fui tomado em visão, e ouvi uma voz de alguém que falava atrás de mim. E essa pessoa falou, pega uma caneta e um papel e escreve. Eu quero mandar uma carta para 7 igrejas da Ásia. Eu já estive nesse lugar, na Ásia, que hoje é a atual Turquia,
E ali haviam 7 igrejas. E o entendimento que a gente tem é que cada carta daquela que Jesus manda fala de uma época da igreja cristã nesses 2000 anos de cristianismo. Então aí no capítulo 2 nós já temos o início, a carta à igreja de Éfeso, depois a carta da igreja de Esmirna, depois a igreja de Pérgamo e de Tiatira. No capítulo 3, nós temos a carta que Jesus manda João escrever para a igreja de Sardes, depois para a igreja de Filadélfia e depois para a última igreja, a igreja de Laodiceia. Interessante perceber que em todas essas 7 igrejas, Jesus fala de coisas boas, Jesus fala de coisas ruins, Jesus faz promessas, mas só tem 2 igrejas que Jesus não menciona nenhum erro delas. A segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, e a igreja de Filadélfia. Jesus mostra com isso que ele é o Senhor da igreja e que durante as eras ele é aquele que vai comandando, dirigindo, passeando por entre os castiçais, que são as igrejas, que é o cristianismo. Essa é a primeira cena que nós temos do livro do Apocalipse, é o capítulo de 1 a 3, que é Jesus e as igrejas. Depois nós temos, do capítulo 4 até o capítulo 7, nós temos a perseguição contra a igreja. Capítulo 4 e capítulo 5 é o melhor desenho do céu que eu já vi. Não tem na Bíblia toda, em nenhum lugar da Bíblia, um lugar onde você vai ver uma descrição tão detalhada, principalmente do trono de Deus, quanto no capítulo 4 e no capítulo 5. E é tão lindo que o início do capítulo 4 é assim: de repente olhei, vi uma porta aberta no céu e uma voz falou, sobe para cá, e eu quero te mostrar as coisas que irão acontecer. Então, estudar o Apocalipse nada mais é do que a gente abrir uma janela no céu e a gente sair dessa realidade e a gente olhar para frente, mas olhar com esperança. E a descrição da sala do trono é maravilhosa. Você vê os 4 seres viventes, os 24 anciãos, você vê aquele cenário tão lindo, mas no capítulo 6 e no capítulo 7, nós já vemos a perseguição contra a igreja. Nós vemos ali a igreja sofrendo, sendo perseguida, maltratada e o sangue dos mártires sendo derramado. Essa é a segunda cena que nós temos no livro do Apocalipse. A terceira cena que nós vemos é do capítulo 11 do capítulo 8, desculpe, até o capítulo 11, onde a gente tem o quê? As trombetas. As trombetas. Do capítulo 8 até o capítulo 11, nós temos as trombetas. Só que as trombetas são o quê? O juízo de Deus, mas com misericórdia. Com misericórdia. Então, por exemplo, a gente vê aqui que os castigos que vêm nesse momento são castigos que não vêm atingindo tudo, destruindo tudo. É uma destruição parcial, é um toque que não é completo. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 11, as 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? São aqueles que vêm em nome de Deus para poder trazer flagelo e punição à terra, para que as pessoas possam se converter a Deus, mas mesmo os castigos que eles trazem não são completos. Essa é a terceira sessão, que é do capítulo 8 até o capítulo 11. Depois, nós temos do capítulo 12 ao capítulo 14, a 4ª sessão do livro do Apocalipse, que a gente chama de o Quarteto do Mal. A gente vê 4 personagens do capítulo 12 ao capítulo 14, que são o diabo, né, que é o Lúcifer, o acusador, Satanás, o anticristo, o falso profeta, que é o marqueteiro do anticristo, e a grande Babilônia, que é a religião do falso profeta, que é a religião do anticristo. A gente vê isso no capítulo 12, 13, 14, e muita gente fica intrigada com esses capítulos, exatamente porque fala da marca da besta, e nós vamos falar um pouco aqui em outras aulas sobre quem é o anticristo, como ele vai aparecer, o que significará essa marca que ele vai deixar nas pessoas, mas essa é a 4ª sessão. A 5ª sessão que a gente vê do livro do Apocalipse é o capítulo 15 e o capítulo 16. O que a gente vê ali? A gente vê as taças. Se nas trombetas o juízo de Deus é com misericórdia, nas taças o juízo de Deus é sem misericórdia. Por exemplo, a Bíblia diz que vai ser lançada uma taça sobre o mar e todo ele vai virar sangue.
a Bíblia diz que vai vir uma praga que vai matar e vai destruir todos os rios. Então, capítulo 15 e 16, os castigos de Deus já são sem misericórdia. Esta é a quinta sessão do livro do Apocalipse. Depois nós temos a sexta sessão, que é o capítulo 17, 18 e 19. E o que a gente vê ali? A derrota do quarteto do mal. No capítulo 17, 18 e 19, nós vemos Cristo vindo como Senhor para trazer o seu reinado para a terra e destruindo a religião do anticristo, que é a falsa, que é a grande Babilônia, destruindo o falso profeta, o anticristo, e também prendendo o diabo. A gente vê essa grande vitória nos capítulos 17, 18 e 19. E, finalmente, a sétima e última sessão do livro, capítulo 20, 21 e 22, nós vemos o juízo final e a eternidade. Capítulo 20, 21 e 22 é o fim de tudo. É o ponto final, é Deus entrando no palco da história. E eu não sei se você sabe, quando o autor de uma peça teatral caminha para o centro do palco, é porque a peça acabou. Aqui, literalmente, a gente vê Deus entrando para o centro do palco e pondo um ponto final em tudo. É a intervenção de Deus para fazer com que tudo que o pecado causou volte ao plano original. Em outras palavras, o plano que Deus tinha para mim e para você vai se cumprir. Agora, nós temos que entender o Apocalipse como João quis que ele fosse. E como que João quis que ele fosse? Ele quis que fosse uma carta de esperança, uma carta de amor, uma carta para levantar o coração das pessoas. Lucinho, eu não vejo o Apocalipse assim. Eu vejo o Apocalipse como desgraça. Eu quero resumir para você o que é o Apocalipse, lendo Apocalipse 17, verso 14, que diz assim: eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. João escreveu isso aqui porque a igreja sofria tanto que João quis dizer o seguinte: calma, Deus já revelou para a gente o fim da história. E sabe como é que vai ser o fim da história? Sabe quem vai vencer no final? Vai vencer o Cordeiro, Jesus, e vai vencer quem estiver com o Cordeiro. Então a primeira aula desse curso é só para te dar um pano de fundo do livro e para mudar essa visão dramática e até terrorista que nós temos do livro do Apocalipse. Não! É uma carta de esperança, é uma carta de um pastor que estava aprisionado para uma igreja que estava sendo martirizada, mas para dizer para eles assim: calma, porque no final vai vencer o Cordeiro, vai vencer aqueles que estão com o Cordeiro. Eu e você precisamos mudar o nosso óculos, a nossa imagem. Nós precisamos ler o livro do Apocalipse com uma outra intenção, vendo a esperança. Eu me lembro que um dia eu terminei de ler o livro do Apocalipse, já li muitas vezes, e inclusive é o livro mais fácil do Novo Testamento para ler, porque todos os capítulos têm no máximo 10 versículos, então é uma leitura muito rápida, capítulos curtinhos. Eu me lembro que eu terminei de ler o capítulo 22, quando eu terminei eu estava chorando assim, e eu senti o Espírito Santo me dizer: Lucinho, gostou do final? Eu falei: claro, Senhor, eu amo esse livro e eu amo ver o que o Senhor vai fazer. Ele me fez uma pergunta: então por que você está vivendo como se no final você não fosse vencer comigo? Essa é a pergunta que eu termino a primeira aula fazendo para você. Por que é que nós estamos tão desesperados se nós já sabemos o final da história? Eu quero que você fique agora com um videozinho meu lá na Ilha de Patmos, quando eu tive a honra de, numa das nossas viagens para Israel, passar nessa ilha fantástica, nessa mensagem que eu gravei exatamente de dentro da gruta, do lugar onde se acredita que João escreveu as revelações do fim do mundo. Que Deus te abençoe e eu te aguardo aqui para a nossa segunda aula. Eu estou num dos lugares mais especiais da Terra. Eu sempre quis estar aqui e eu estou tão emocionado de estar nesse lugar. Atrás de mim ali está a caverna onde João o apóstolo teve a revelação do livro do Apocalipse. Foi aqui nessa caverna que ele há 2000 anos atrás veio, que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo,
estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega. E as maiores revelações dadas por Deus ao homem foram dadas aqui dentro dessa caverna. A história do fim do mundo foi aqui, nesse lugar, na ilha de Patmos. Eu já li tantas vezes o livro de Apocalipse, eu já me emocionei e chorei tanto quando os últimos versos dizem: ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estar aqui em Patmos é emocionante. Estar aqui na caverna, onde João teve essa revelação, é algo que eu não sei nem explicar. A sensação, a vontade que a gente tem é de sorrir, é de chorar, é de orar, é de se ajoelhar. Quem sabe você nunca fez uma viagem dessa, seria tão legal você fazer. Pede para Deus uma oportunidade, mas muito mais do que fazer a viagem, vir aqui. É você aprender as verdades que estão escritas naquele livro. Outro dia eu estava orando, e quando eu terminei de orar, eu fui fazer a minha leitura bíblica. E por acaso, naquele dia, eu estava encerrando o Novo Testamento. E eu li os 3 últimos capítulos de Apocalipse. E quando eu terminei, eu sempre termino chorando, porque eu me emociono muito com o capítulo 22 de Apocalipse. E quando eu terminei, o Senhor me perguntou: filho, você gostou do fim da história? Eu falei: gostei, Senhor. Ele disse: então conta para os meus filhos que quem vence no final sou eu e aqueles que ficam comigo. Porque muitos dos meus filhos estão agindo como se no final ainda fôssemos ver quem vai vencer. A caminhada com Deus não é uma Copa do Mundo, onde a gente entra para um jogo torcendo para a seleção brasileira ganhar. O reino de Deus já ganhou. As trevas podem aparentemente estar tendo uma vantagem. E o livro do Apocalipse é sobre isso. É sobre a história de como as trevas tentaram atrapalhar o plano de Deus, mas no final, o plano maravilhoso de Cristo deu certo de novo. E João era esse apóstolo que deitava a cabeça no ombro de Jesus. Você consegue imaginar o que é isso? Ele era o mais íntimo dos apóstolos. Quando os apóstolos queriam saber alguma coisa, eles pediam para João perguntar a Jesus. Mas mesmo tendo tido toda essa intimidade com Cristo aqui na terra durante os 3 anos de ministério de Jesus, quando João ouviu essa voz: eu sou o Alfa e o Ômega, e quando João viu Jesus aqui nessa ilha, a Bíblia diz que ele caiu no chão como morto. Sabe o que significa isso? Por mais intimidade que você tenha com Cristo, ainda tem muito mais para a gente conhecer sobre ele. João só conhecia o Cristo, o servo sofredor. Ele não conhecia o Jesus que está no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e no capítulo 19, quando diz que ele tem olhos de fogo, cabelo branco, uma roupa branca linda, um cinto de ouro, tem na coxa e na capa tatuado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse Cristo que o rosto brilha como o sol ao meio-dia. Com que Jesus você tem tido relacionamento? Jesus foi se manifestar verdadeiramente como ele é a João aqui, no final da sua vida. João foi exilado em Patmos porque ele pregava a palavra de Deus. Muitas vezes, para eu e você termos uma revelação profunda de Deus, nós precisamos ficar exilados, ficar num canto, para receber revelações mais profundas do Senhor. Muita gente acha que vai vir aqui nessa caverna e vai sair daqui mais crente. Eu duvido que qualquer pessoa que entrou aqui hoje vai sair daqui mais próximo de Deus. Essa caverna não é mágica, essa caverna não é mística, essa caverna não tem poder. O que tem poder é o que foi escrito por João aqui dentro, há 2000 anos atrás. E você sabe o que João escreveu aqui? Uma das coisas que ele escreveu: vencerá o Cordeiro e vencerão aqueles que estão com o Cordeiro, chamados eleitos e fiéis. Você tem sua vida nas mãos de Jesus, você pertence a Deus, você é do Senhor, porque às vezes você está dizendo que serve a Cristo, mas, quer ver? Às vezes você é uma pessoa que tem medo do Apocalipse, às vezes você é uma pessoa que não consegue nem ler o livro do Apocalipse, porque você lê 7 taças, 7 sinos, 7 trombetas, e você tem medo, e você diz: ai meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com o mundo? Não é hora de ter medo, é hora de acreditar na palavra de Deus e viver essa palavra, é hora de ser fiel a Deus e ser louco por Jesus. Você é um louco por Jesus? João era, e João foi o último apóstolo a morrer. Diz a história que João foi levado lá no Coliseu, e ali dentro do Coliseu, o imperador baixou João dentro de um galão de óleo fervendo, e João não morreu. Aí sabe o que fizeram com João? Mandaram ele aqui para Patmos, para a ilha de Patmos, para ele ficar longe do Império Romano, para ele não influenciar, porque João era muito perigoso com as suas ideias. Ele poderia revolucionar o Império Romano, e revolucionou. Ele deixou discípulos fantásticos, gente que levou o nome de Jesus à frente, e eu e você hoje somos discípulos dos discípulos dos discípulos, e temos que continuar levando essa loucura por onde a gente for. Você tem vivido radicalmente para Deus? João saiu daqui
Ele foi pastorear uma igreja e logo depois ele morreu. Mas ele viveu por volta de 100 anos. Você tem cumprido o propósito de Deus? Você tem recebido revelações de Deus para passar para as outras pessoas? Você tem vivido a verdade linda do livro do Apocalipse? A verdade do livro do Apocalipse não é que o mal está chegando. A verdade do livro do Apocalipse é que o bem vai vencer. É que Cristo vai vencer no final. É que a vitória do Senhor na minha vida e na sua vida é certa. Aqui dentro dessa caverna, nós vamos ter essas revelações. E aqui dentro dessa caverna, eu e você somos chamados para sermos fiéis a Deus. Seja fiel ao Senhor. Viva amando Cristo. Leia a palavra dele todos os dias. Leia o livro do Apocalipse. Não para poder tentar achar a data que Jesus vai voltar. Não tem jeito de saber a data que ele vai voltar. Mas ele pode voltar para mim e para você hoje. Hoje nós podemos ter um encontro com Cristo. Eu não sei o que vai acontecer até o final dessa filmagem. Eu não sei até o final dessa filmagem se eu estarei vivo. Então nós temos que amá-lo, ser louco por ele, ser apaixonado por ele, entregar nossa vida pelo Senhor. Hoje, agora, aqui. Ah, Lucinho, eu queria tanto ir nessa caverna. Deve ser uma experiência tão legal. Realmente deve ser muito legal. Se você pudesse estar aqui, seria uma experiência tão linda. Mas muito mais do que isso, eu te convido a ser uma pessoa que possa vir aqui a este lugar um dia. Mas que antes, você busque a Deus aí na sua casa, no seu lar, que você esteja servindo ao Senhor, lendo a sua Bíblia, buscando a Deus. Se você fizer isso, Deus vai fazer algo tão lindo no seu coração. Seja fiel a Jesus, seja apaixonado por Ele, que você seja louco, desesperado por Ele. E a mensagem do Apocalipse termina dizendo, sabe o quê? Eis que cedo vem. Eis que cedo vem. E quando João ouviu essas palavras, ele se emocionou mesmo, como eu estou muito emocionado aqui agora. E ele disse, amém. Ora vem, Senhor Jesus. E assim termina o livro do Apocalipse. Ele diz para mim e para você, eis que cedo vem. Ele vem. E todo olho verá. E se você for muito forte, você vai viver 80, 90, 100 anos. Mas ninguém passa disso. Qualquer hora dessa, o meu encontro com Cristo e o seu encontro com Cristo é certo. Você está preparado? Se não, se prepare. Eu e você temos que estar prontos para viver Jesus intensamente, loucamente, apaixonadamente. Sirva a Cristo, ame a Cristo, porque é assim que eu e você vamos ser verdadeiramente loucos por Jesus. Diretamente da ilha de Patmos, na porta da caverna, onde o apóstolo João teve a revelação do livro do Apocalipse. Nunca é tarde para você se lembrar de que ele vem em breve.